Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Finanças Pessoais e nessa parte 1 da aula 10 nós vamos começar tratando do consumo planejado e eficiente. Nós estamos em constante conflito entre o que desejamos adquirir e o que nossos recursos financeiros permitem. Tal conflito exige que planejemos nosso consumo. Os desejos são ilimitados, enquanto os recursos geralmente são mais limitados. E nós temos o conflito entre consumir hoje ou poupar e postergar o consumo. Muitas vezes queremos consumir mais do que nossa renda atual nos permite. Muitos não conseguem se controlar e acabam se endividando de maneira irresponsável. Consumir não é errado, pelo contrário, o consumo atende nossas necessidades e nossos desejos, porém o consumo possibilita também que alcancemos sonhos como realizar a viagem que é tão desejada. Para evitar que o dilema entre querer e o poder nos coloque em uma enrascada financeira, nós devemos planejar o consumo. Então, o que é o consumo planejado? Consumir de uma maneira planejada e consciente não significa restringir gastos e deixar de comprar. Não se trata de fazer menos de tudo. O que estamos falando aqui é acerca de fazer mais daquilo que é mais relevante para você e menos daquilo que é menos relevante para a sua realidade, seus anseios e sua família. O planejamento financeiro possibilita consumir mais e melhor. Consumir mais por meio da potencialização do dinheiro e melhor via a eliminação de desperdícios. Quando você paga uma conta em dia, evitando a cobrança de uma multa por atraso, por exemplo, está potencializando o seu dinheiro. Quando você desliga as luzes de ambientes vazios e fecha as torneiras enquanto escova os dentes ou se planeja para evitar que produtos tenham a validade vencida, então você consome melhor. Ou ainda, quando você poupa por alguns meses e consegue comprar a sua televisão nova à vista, além de economizar os juros que seriam pagos em um financiamento, você pode conseguir um desconto por pagar à vista e com isso ter acesso a um aparelho melhor. Quais são as vantagens de planejar o consumo? Em um ambiente de inflação controlada, é mais fácil se planejar. Por esse motivo, o trabalho do Banco Central do Brasil para manter a inflação sob controle é muito importante para a gestão das suas finanças e das finanças de todas as famílias brasileiras. As famílias que planejam adequadamente o consumo conseguem obter uma série de vantagens e eu gostaria que você conhecesse algumas delas. Primeiro, controlar o endividamento pessoal. O consumidor consciente dos seus gastos e de suas receitas, ele pode se controlar melhor, mesmo que ele passe por dificuldades, ele pode sair delas mais rapidamente do que outro que não planeja seu consumo, evitando assim que um pequeno problema se transforme em uma grande bola de neve. Auxiliar na preservação e no aumento do patrimônio é uma segunda grande vantagem, porque o consumidor que consome planejadamente tem mais condições de destinar parte de sua renda para a poupança. Afinal, o planejamento auxilia a manter a disciplina. Uma outra vantagem é eliminar gastos que são desnecessários. Às vezes, quando o leite acaba ou a pessoa fica sem o café, quem vivencia esse tipo de situação corre para o lugar mais próximo e acaba comprando, às vezes, um produto bem mais caro. Quem planeja incorre em menos gastos desnecessários e sempre pesquisando procura comprar produtos mais baratos. Uma outra vantagem é utilizar juros a seu favor. Com o planejamento você otimiza o uso do cartão de crédito, reduzindo o pagamento de juros e evita o pagamento de multas por falta de organização, tendo maior capacidade de poupar. E quem poupa pode receber rendimentos e se beneficiar dos juros trabalhando a seu favor. Maximizar os recursos disponíveis por meio de atitudes como pesquisar preços, negociar descontos ou aproveitar situações como a sazonalidade. Exemplo disso é comprar frutas da estação, onde você aproveita produtos de melhor qualidade e menor preço.
e também aproveitar a baixa temporada quando aumenta o poder de barganha do consumidor. Então, consumir mais não significa necessariamente gastar mais, porque o consumo planejado é fazer mais com a mesma quantidade de recursos. Existem algumas dificuldades para planejar. Vejamos assim algumas delas, né? Então, a primeira dificuldade é a busca do prazer imediato. Na busca da satisfação de um desejo imediato, muitas vezes pagamos um preço muito maior. Outra dificuldade para o planejamento é a pouca formação financeira. Devido ao desconhecimento sobre conceitos e produtos financeiros, muitas vezes nós não usamos adequadamente as possibilidades que o mercado financeiro oferece para um melhor planejamento em direção aos nossos sonhos. Outra dificuldade é a memória inflacionária. Por muitos anos o brasileiro viveu em um ambiente de hiperinflação, que no Brasil durou até 1994, com a introdução do Plano Real, e apesar de já vivermos por mais de 2 décadas em um ambiente de inflação sob controle, a memória inflacionária ainda influencia a maneira como planejamos o nosso consumo. Num ambiente de hiperinflação, fazia sentido gastar imediatamente o dinheiro recebido. Caso contrário, o valor do dinheiro ia sendo corroído com o tempo. Por isso, muita gente corria para o supermercado assim que recebia o salário. E as famílias faziam estoques. Era difícil se lembrar dos preços dos produtos porque eles mudavam a toda hora. O consumidor ficava perdido e sem referência para saber se determinado produto estava caro ou barato. Era complicado se planejar nesse ambiente. E quem viveu nessa época sabe bem disso. Porém, agora os tempos são outros. A mudança de hábito permite consumir mais e melhor, mas para isso é necessário ter disciplina. Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui nessa primeira parte da aula 10. Pedimos a você que leia o texto que está postado aqui na plataforma de educação à distância, que faça pesquisas também sobre os assuntos que foram abordados, e desejamos a você bons estudos e até a próxima aula.